Nosso segundo dia de conferência, já muitas palestras interessantes nesta manhã. Queria saudar aqui meus companheiros de painel, a Eliane Cantanhede, jornalista do Estadão, da Globo News, a doutora Dora Cavalcante, advogada criminalista, conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a Ilona Szabo, cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, e o João Ferraz, graduando da Boston College, também um dos organizadores aqui da ABC. A senadora Simone Tebet, vocês conhecem bem, é senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, é integrante, presidente, é isso, senadora da bancada feminina. Eu não sei se tem esse cargo, mas, enfim, ela é uma das responsáveis pela existência, inclusive, da bancada feminina no Senado, atuou em nome dessa bancada muito ativamente na CPI da Covid e agora é pré-candidata do seu partido, o MDB, à presidência da República. Senadora, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente remotamente. Eu queria começar perguntando à senhora sobre essa sua caminhada à presidência da República. Vocês combinaram que pelo menos três partidos, o MDB, o União Brasil e o PSDB, apresentarão um único nome à presidência e que essa escolha foi antecipada, se dará em maio. Eu queria entender melhor como vão ser os procedimentos que vão levar a essa decantação e se a senhora está segura de que entre os pré-candidatos que existem nesses partidos existe uma disposição real de abrir mão em favor de outro. Perfeito, obrigada. Bom, eu quero, em nome da Eliane, cumprimentar toda a imprensa que está dando a cobertura dessa conferência. Quero, em nome também dos demais componentes da bancada, Ilona e Dora, cumprimentar essa mesa de uma forma muito especial, cumprimentar o nosso graduando Ferraz, que está representando todos os jovens, hoje estudantes de Harvard e MIT, agradecer o convite em nome do professor Hussein, que fez o contato, e pedir desculpas pelo fato de ser virtual. Estava num compromisso inadiável ontem e não pude, infelizmente, chegar a tempo para poder participar presencialmente. Pois bem, eu tive a oportunidade, Vera, de rapidamente ver alguns painéis anteriores e vi que o tema central é sempre democracia, e não poderia ser diferente. Hoje, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos diante de retrocessos e nós não podemos ficar omissos diante disso. Eu venho de uma geração, que é uma geração de jovens que pediu autorização para os seus pares para poder ir às ruas gritar por direta já. Desses 30 anos, 35 anos que nos distanciam deste período de chumbo, nós podemos dizer que avançamos muito. Jamais imaginávamos chegar nesse momento com tantas mazelas, com tantos problemas que o país atravessa, e ainda ter que pensar em falar, em defender a democracia brasileira. Quer dizer, dormir com os dois olhos abertos diante de tantos retrocessos, de tantas ameaças às instituições, à imprensa livre, ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário. Então, diante disso, eu faço hoje parte, e essa é a sua pergunta, de um centro democrático, como aconteceu lá atrás, quando o MDB abraçou todos aqueles que vieram de outros partidos que foram fechados. Hoje o MDB também, ao lado do Cidadania, do PSDB, do União Brasil, se agigantam num único interesse comum. Então, de forma bem objetiva, Vera, nós começamos com 7 pré-candidatos no final do ano, viramos o ano com 5, foram 4, 3, hoje nós temos absoluta certeza que o Centro Democrático, dia 18 de maio, estará escolhendo um único candidato, ou pré-candidato à presidência da República. Quem quer apoio tem que estar disposto a dar apoio. É óbvio que todos nós nos sentimos preparados. Eu me sinto preparada para liderar essa legião que sei que existe por trás de nós, que não quer nem o atual governo e nem voltar ao passado. As regras serão estabelecidas pelos presidentes de partido. Eu, João Dória, Luciano Bivar, que somos os pré-candidatos desse centro, demos uma procuração simbólica aos presidentes de partido para analisarem, dentro de critérios objetivos e, obviamente, subjetivos, na pesquisa qualitativa e quantitativa, quem será o nome. E todos nós obedeceremos a essa regra. Estaremos no palanque unidos, porque o que nós queremos é o bem do Brasil. Esse centro democrático só tem um único objetivo, que é o objetivo de dar uma alternativa
para a população brasileira. Não é possível nós continuarmos com esta polarização ideológica, é preciso pacificar a política brasileira para termos estabilidade econômica, segurança jurídica e voltarmos a crescer, gerar emprego, renda e tirar definitivamente o Brasil do mapa da fome, da miséria e da desigualdade social. Certo, eu vou começar da esquerda pela direita. Eliane, por favor, sua pergunta. Eu tenho aqui do lado a doutora Dora Cavalcante, que é, enfim, todo mundo conhece, que eu admiro, mas eu vou pedir licença à Dora para ser uma advogada do diabo, porque quando a gente fala, se há um consenso hoje nessa eleição, é que a terceira via só tem chance se unir em torno de um candidato. E isso significa unir os partidos e unir os candidatos. Mas como é possível isso, senadora, se o União Brasil é rachado entre a turma do Bivar, ex-PSL, e a turma do ACM Neto, ex-DEM? Se o PSDB não dá apoio unânime ao candidato que ganhou as prévias, o candidato que perdeu as prévias também disputa esse espaço. E o seu próprio partido, a senhora me desculpa dizer isso, a gente sabe que o MDB apoia o candidato Lula em vários estados do Nordeste e há também apoios do MDB ao candidato Bolsonaro no Sul. Então, se os partidos estão divididos, e se vocês estão divididos, até porque ontem, sem querer me alongar muito, o ex-ministro Sérgio Moro falou aqui que é preciso levar em conta, ter como referência a competitividade. E lembrou que ele era o terceiro na disputa. A senhora me desculpa, mas a senhora, nas pesquisas, tem 2%. Como é possível unir tão desunidos partidos e tão desunidos candidatos? Eliane, eu acho que é muito importante a sua pergunta. Os partidos hoje são a cara do Brasil, né? O Brasil também está desunido, mas o Brasil mostra que quer uma alternativa de poder. Eu vou me permitir usar de novo o termo de Fernando Mitre, seu colega, de que é uma franja muito grande dos eleitores de Bolsonaro que só estão votando em Bolsonaro porque não querem votar em Lula. Da mesma forma que é uma franja muito grande dos eleitores de Lula porque não querem continuar com esse desgoverno do atual presidente da República. Um presidente da República que tem quase 60% de rejeição, 50%, 55%, depende da região em que se avalia, está no segundo turno por quê? Hoje, porque o Centro Democrático ainda não apresentou seu candidato. Quando fala que eu não pontuo, como também os demais, todos os pré-candidatos do Centro Democrático, e me desculpe o ministro Sérgio Moro, mas hoje ele não por enquanto, o pré-candidato União Brasil, que União Brasil vai ter um pré-candidato, que é Luciano Bivar, agora no dia 14 está sendo anunciado, mas quando nós não pontuamos, é justamente porque ainda nós não chegamos a apresentar ao Brasil qual é a cara do Centro Democrático. Isso está sendo discutido e construindo. Essa é a beleza da democracia e do processo eleitoral. Nós vamos lembrar que nós não estamos ainda no período eleitoral, nós estamos no período pré-eleitoral, onde as coisas acontecem, onde os bastidores nos bastidores que a política acontece. Hoje, por conta da polarização, por conta desse desespero de grande parte da população brasileira que não quer nenhum nem outro e que é a alternativa, é óbvio que se fica exposto. Quer dizer, aquilo que está acontecendo, que acontecia no passado, você, mais do que eu, cobriu tanto a política aqui em Brasília, sabe, que acontecia nas salas esfumaçadas, porque não tinha rede social, nós não tínhamos a plataforma Zoom para poder estar falando para o Brasil e para o mundo agora, né? A gente fazia isso constantemente, continuamos fazendo agora. O Centro Democrático não pontua porque não tem rosto, não tem nome, não tem sobrenome, mas teremos. Em relação à questão dos partidos, repito, que é a cara do Brasil, isso é natural, nós estamos falando dos maiores partidos do Brasil. O caso do MDB é o Brasil mais capilar, o partido mais capilar, que tem maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de filiados. É um partido que tem a letra D de democracia, não apenas um nome. É porque nós temos capacidade de conviver na divergência. O que importa é que o presidente do partido, junto com a executiva, está dentro desse grupo e já disse, nós teremos um pré-candidato à presidência da República do Centro Democrático. Mais importante que isso, a data está marcada.
Ainda, éramos 7, só temos 3. Os 3 fecharam um acordo. É claro que o governador João Dória vai dizer que ele é candidato até o final, o próprio senador, o próprio deputado Luciano Bivar, mas todos nós temos um pacto a favor do Brasil. Estamos deixando os nossos projetos pessoais, os nossos projetos partidários, porque o que interessa é o centro democrático que está no segundo turno. Por uma razão muito simples, já encerrando, porque essa polarização exacerbada e um segundo turno entre Bolsonaro e Lula vai levar o segundo turno das eleições para dezembro de 2026. O Brasil não pode continuar vivendo nessa polarização. É preciso a pacificação política, repito, para que a gente possa fazer o que precisa ser feito no Brasil, que é garantir, através de políticas públicas, um Brasil que cresça com qualidade de vida e que erradique definitivamente a miséria e diminua a pobreza. Doutora Dora, por favor, sua pergunta. Obrigada, Vera. É uma alegria muito grande estar aqui, em meio a entrevistadoras tão gabaritadas. Senadora, vou direto à minha pergunta, porque é uma oportunidade muito boa de ouvir diretamente da senhora o que a senhora tem a dizer hoje, né, enquanto pré-candidata, sobre um tema que é muito caro para a minha trajetória profissional e que a gente tem discutido bastante aqui na conferência, que é a questão da segurança pública, que é a questão que tem um viés do medo, né, que hoje é um medo da própria fragilidade democrática, os retrocessos que a senhora menciona, que a gente sente na pele, um medo realmente, eu tenho também 51 anos, então, medos que a gente imaginava superados, senadora, né, com a própria, vamos dizer, preservação da democracia, mas que quando a senhora fala numa prioridade de combater miséria, superar a desigualdade social, eu tenho, com todo respeito, dificuldade de entender como a construção de uma candidatura de centro democrático se posicionaria para essa vertente que também faz parte, né, da sociedade desigual brasileira, que é essa vertente de encarcerar jovens, encarcerar a população mais vulnerável, né, voltar sempre com as propostas de construção de novas vagas, de legislação penal que aumenta penas a pretexto de contribuir ou construir um país mais seguro. Então, nesse momento, para que eu não tenha que ouvir, senadora, né, de um homem falando em nome da senhora, como a gente estava conversando aqui, as pautas do Sérgio Moro para a agenda da justiça, conhecemos enquanto juiz, né, violando a Constituição Federal, e depois como integrante do governo Bolsonaro, deixando de lado, né, uma política pública que enfoque a segurança, construindo uma política criminal razoável, que abandonou realmente a população mais vulnerável à própria sorte, pensando só num determinado segmento discursivo de combate à corrupção. Então, queria ouvir da senhora, brevemente, é claro, linhas, né, para a questão da segurança pública e para enfrentar também o problema do encarceramento em massa, né, desse direito penal que é extremamente duro para aquele que é o cliente do sistema de justiça criminal do Brasil. Obrigada, doutora Dora, é um prazer tê-la nessa bancada, eu já acompanho o seu trabalho e, assim, tenho a minha admiração pela luta em defesa do direito da defesa. Dizer que governar é eleger prioridades, é preciso um programa de governo, é preciso que nós tenhamos foco e saibamos onde queremos chegar. Se eu pudesse escolher um único objetivo, e posso, eu diria que o grande objetivo do Brasil, isso está na Constituição, mas mais do que isso, é o nosso dever enquanto cidadãos, erradicar a miséria e diminuir a pobreza. Isso a gente faz com diminuição, na luta por diminuir a desigualdade. E quando a gente fala de desigualdade social, desigualdade, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer um recorte muito significativo. É desigualdade social, é desigualdade regional, é desigualdade de gênero, é a desigualdade de raça. Digo isso tudo porque, obviamente, nós temos que ter pelo menos 3 premissas. Eu não vou me delongar, porque eu acho que o assunto vai voltar à baila e eu posso, obviamente, que podemos conversar e debater sobre isso. É óbvio que nós temos ações emergenciais em relação a essa questão da desigualdade, que é a renda básica, o Auxílio Brasil, assistência social, o SUAS, né, zerar a fila, por exemplo, da Previdência, e nós temos como fazer isso das pessoas que estão na fila para poder ter direitos previdenciários, a gente pode discutir isso tudo. Mas há 2 pontos que se interligam.
né? Um deles, eu sou professora universitária, um deles é a educação. E quando a gente fala de educação, nós estamos falando de uma coisa muito maior. Nós podemos também trabalhar e discutir esse tema no segundo momento, porque acho que a sua pergunta Senadora, ainda é mais objetiva. E o segundo, obviamente, que trata da questão da segurança pública, que é o que você está me... Desculpa. Oi? Deixa eu só pedir para a senhora, eu acho que a senhora está batendo no seu microfone, está fazendo um ruído. Só tomar cuidado, acho que o microfone está pendurado no fone, só tomar cuidado para não bater a mão. Obrigada, Desculpa. obrigada. Pode continuar. Peço desculpa aí pelas dificuldades. Eu nasci na era analógica, estou Não, todos nós, não se preocupe com isso. Melhorou? Melhorou. Então, tá. Bom, então, paralelo à questão da educação, é óbvio isso, a gente pode voltar a falar, apenas um parênteses em relação a ela, nós temos que acabar com essa lenga-lenga de dizer que ensino fundamental, ensino básico é responsabilidade de estados e municípios, isso é responsabilidade da União como coordenadora geral, afinal é ali que estão a maior parte dos recursos pagos pelos impostos do povo brasileiro, numa ampla concertação, envolvendo especialmente a pedagogia, né, os professores, a valorização dos professores nos bancos das universidades, uma repaginação completa, né, da graduação desses nossos professores. De outro lado, nós temos essa preocupação com o mundo real, né? Um Brasil violento, um Brasil que prende muito e prende mal, onde temos lá mais de 700 mil encarcerados, e quase metade disso de vagas faltando. Por quê? Prendemos muito, prendemos mal, prendemos mais pobres e negros. A maioria não, mas 40% desses presos são presos provisórios. Então, há uma série de medidas que precisam ser feitas, mas é preciso, sim, elencar prioridades. Eu sei que nós estamos do lado de duas especialistas, que é você e que é a Ilona, mas eu aprendi um pouquinho com o Instituto Sou da Paz e Igarapé, que nós temos que estabelecer eixos. Um deles é especificamente voltar os olhos para aquilo que interessa, que são os crimes considerados hediondos e os crimes violentos, enfrentar as organizações criminosas. Eu venho de um estado de fronteira, eu sei a importância do serviço de inteligência, o que foi o CIVOM na Amazônia, e o CISFRON, que está parado, era para ser executado em 10 anos, está levando 20 anos, porque todo ano é contingenciado. Um sistema de inteligência interligando Forças Armadas, interligando a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, para segurar ali na fronteira do Brasil com a Bolívia, com o Paraguai, toda sorte de entrada de armas, de drogas que chegam nos grandes centros consumidores. Então, nós temos que lembrar que esse sistema é fundamental como uma prevenção, mas não podemos esquecer que eu acho que a sua pergunta específica do sistema carcerário. O sistema carcerário que é injusto, o sistema carcerário que é cruel, o sistema carcerário que deixa 40% dos nossos presos aguardando sentenças, muitas vezes réus primários que foram pegos, apenas um dado, não vou me delongar, que eu acho que a Ilona vai dar uma aula e vai fazer alguma pergunta nesse sentido também, mas apenas para dar um exemplo de algo que me chamou a atenção de forma muito, muito triste, né? A maior parte dos nossos presos por questão de drogas, é porque somente no estado do Rio e São Paulo, foram pegos com algo em torno de 40 gramas. Eles entram como usuários, isso é uma questão de saúde pública, isso o Código de Processo precisa rever, e ele sai na escola do crime como alguém que teve que acabar cedendo à organização criminosa. Então, é óbvio que passa pela valorização do policial, por rever o sistema carcerário, rever o Código de Processo Penal, prender bem, prender menos, e, óbvio, na prevenção, garantindo aos jovens na escola qualificação para que ele tenha inserção no mercado de trabalho. Certo. Ilona, por favor, sua pergunta. Obrigada. Já que a Dora foi para a segurança pública, eu vou para a segurança ambiental, depois eu volto para ela. É um prazer, senadora. Enfim, infelizmente, a gente está vendo aqui no Brasil esse aumento crescente do desmatamento, dos crimes ambientais, enquanto acho que a sociedade ainda está presa numa discussão muito mal colocada, que para mim é uma falsa dicotomia entre desenvolvimento e floresta de pé. A gente está vendo, enfim, acompanhando o que a gente está chamando no Instituto Igarapé de um ecossistema de crimes ambientais. Simone, assim, a preocupação, de fato, sempre tivemos crimes ambientais, mas a gente está vendo um avanço, inclusive, de novos grupos que não estavam nesse ecossistema, chegando e ocupando um vácuo que está sendo feito, enfim, enquanto as instituições de fiscalização ambiental estão sendo desmanteladas. Queria saber, se eleita, o que você faria para prevenir, combater crimes ambientais, e qual seria a sua visão
para garantir um desenvolvimento compatível com a floresta de pé. Obrigada, Ilona. A gente tem percebido mesmo que quanto mais eficiente se torna o sistema de segurança pública nos grandes centros, na região do Sudeste, mais se joga o crime organizado para regiões mais distantes, menos controladas, com menos participação ativa do sistema de segurança. Bom, graças ao seu instituto, o Senado aprovou o SUSP, né, que teve a participação muito grande do Instituto da Igarapé, que é o Sistema Unificado, o único de segurança pública, dentro daquela máxima, de novo, de que segurança pública não é só responsabilidade do Estado, do Estado enquanto Estado-membro, né, dos Estados da Federação Brasileira, mas tem que ter a coordenação do governo federal, não só porque o governo federal tem os recursos e tem os dois fundos tão importantes, como é o Fundo Penitenciário e o Fundo Nacional de Segurança Pública, mas é porque também tem todo um sistema de logística que tem a capacidade de um sistema nacional integrado de inteligência fornecer de forma ampliada a todos os estados e municípios nessa coordenação. Daí porque também é importante analisar a possibilidade da criação do Ministério de Segurança Pública separado do Ministério da Justiça. Isso não é custo, isso é investimento, para que tenhamos exatamente no sistema integrado de inteligência condições de dar suporte a esses estados mais distantes, menos desenvolvidos, como especialmente da Amazônia Legal, porque hoje nós sabemos que o tráfico e o crime organizado se encontram ali. Mas você faz uma pergunta que me linka a uma questão muito importante da integração da Amazônia Legal com o Brasil. Nós não podemos esquecer que a Amazônia Legal, ela detém 60% do território brasileiro. Não é pouca coisa, são mais 5 milhões de quilômetros de metros quadrados. O que isso significa? Significa que ali nós temos, obviamente, pessoas que moram ali, nós temos cidades amazônicas que precisam ser cuidadas. Nós temos uma juventude ali muito distante, que não tem a indústria do conhecimento e não tem sequer sinal de internet, totalmente distante no mundo digital como nós tivemos. A grande dificuldade do Brasil hoje é que nós temos um governo que não acredita no potencial da Amazônia, que não acredita que o futuro do Brasil se passa por uma economia verde. E a economia verde significa integrar, sim, não só o sistema econômico da região, né, mas com a floresta em pé. Mostrar que, através da floresta em pé, ocupando, sim, dando, obviamente, a esse homem e essa mulher que moram na Amazônia Legal condições de subsistência, mas tirando dali toda a potencialidade que a Amazônia pode dar. Ao termos, de um lado, repito, para encerrar rapidamente, que Vera me pediu que fosse o mais rápido possível para que a gente pudesse rodar ao máximo as perguntas que vocês estão me fazendo. Mas não só com o SUSP, mas nessa coordenação do governo federal, na parte de logística de inteligência e também repassando pelo sistema carcerário, se colocando à disposição dos estados, mas também fazendo o dever de casa naquele maior ativo que nós temos. A Amazônia é o maior ativo econômico e de biodiversidade do Brasil. Isso significa muita coisa. Isso significa não só cuidar do meio ambiente para o mundo e para o Brasil, mas isso também significa colocar o Brasil no centro da geopolítica mundial, significa proteger os nossos cidadãos de bens com geração de emprego e renda, lembrando que não é meio ambiente ou agronegócio, as duas coisas se integram. E se você dá qualificação, se você dá emprego, se você dá renda para essas pessoas, você faz com que os jovens do norte do Brasil não entrem para o crime e não entrem para a marginalidade também. Certo, João. Sua pergunta, por favor. Obrigado, Vera. Uma honra estar aqui com vocês. Senadora, na pandemia, a gente viu o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil saltar de 23 milhões para 28 milhões de pessoas. A Covid-19 só demonstrou essa desigualdade inerente do país e que, enfim, vem só piorando nos últimos tempos. Ontem a gente até teve um painel sobre isso e um dos caminhos apresentados, que é uma ideia que vem ganhando aí uma certa relevância e até legitimidade nos últimos tempos, é a ideia de uma renda básica universal. Sendo assim, eu te pergunto o que você acha dessa ideia, como você acredita, como sendo a melhor forma para implementar ela, ou outros caminhos aí para reverter esse cenário e garantir uma maior distribuição de renda no Brasil. Bom, obrigada, João. Você fez a pergunta dos meus sonhos, porque, assim, primeiro eu quero dizer para você, enquanto jovem, para todos os jovens que estão nos assistindo, que quando me
me fizeram o convite, eu vi que no painel o tema era democracia e justiça, né? Falei assim, nossa, que duas palavras tão fortes e tão importantes. E ao sentar aqui, eu fiquei pensando no tema e falei, imagina, né? A palavra mais importante não é democracia e justiça, não é democracia, não é a palavra democracia ou a palavra justiça, é o exinho aí, né? Essa conjunção aditiva que está aí, democracia e justiça. Eu digo isso porque no Brasil está tudo dividido. Infelizmente, na pandemia, nós vimos a questão, né? Ou é economia ou é vida, como se um pudesse sobreviver sem o outro. E hoje continua sendo, é homem ou mulher, ou são cristãos ou não cristãos, ou são nós contra eles. Isso passa de uma forma muito forte, repito, essa polarização, né? Esse discurso do ódio, esses retrocessos na pauta e na política civilizatória, passa um pouco pela falta de hoje nós temos um governo que não só não soube cuidar da pandemia, mas também que fez com que nós fôssemos o país menos preparado e com isso nós tivéssemos hoje, entrássemos novamente para o mapa da fome no Brasil. Diante disso, como eu disse, eleger prioridade é estabelecer critérios, é ter foco. O foco do Centro Democrático, o foco da minha pré-candidatura é aquilo que está no artigo 3º da Constituição, erradicar a miséria. Isso é possível. É possível. Hoje nós temos algo em torno, era em 2021, eu não sei hoje, o IBGE colocava algo em torno de 5,7%, né, da população brasileira abaixo da linha da pobreza, na mais absoluta miserabilidade. 27 milhões de pessoas que não comem direito no Brasil, que apenas fazem no máximo, uma e meia refeição. Nós temos 5 milhões de crianças dormindo com fome no Brasil. É possível erradicar a miséria e diminuir a pobreza, diminuindo a desigualdade social. E aí você tocou num ponto, quem tem fome tem pressa. É óbvio que nós temos que ter 3 pilares, aquilo que vamos fazer em caráter emergencial, aquilo que vamos fazer a médio prazo e aquilo que leva 4, 8 anos para ter resultado. Eu diria que o que é mais longínquo é a educação, que começa agora, em 2, 3 anos, começa a ter resultado, em 8 anos você muda uma geração, que é o tempo do ensino fundamental bem feito, para que o jovem entre no banco da escola, no ensino médio, e não vira um neném, nem quer estudar, nem quer trabalhar, ele quer, porque, além de tudo, a educação tem que ter um olhar sobre a ótica digital, né, de tecnologia, de internet. Então, a médio prazo, a saída para o Brasil é a educação, sem dúvida. Isso tem que deixar de ser retórica. Eu falo como professora que sou. Do outro lado, que é o que você me pergunta, e me fazendo um outro paralelo, mas algo mais imediato, que tem um resultado mais imediato, que você pode fazer em 6 meses, é aprovar a tão sonhada reforma tributária. Essa reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas, uma vez instalada, vai fazer que a gente inverta essa ampulheta. Hoje, 10% da população mais rica do Brasil paga, em média, 12% de impostos indiretos, quanto todo o restante da população, especialmente a população, os 10% mais pobres, portanto, miseráveis, porque a gente tributa no consumo, naquilo que vai no supermercado comprar, paga em torno de 20 e poucos, 26%. Então, a reforma tributária por si só já faria com que a gente pudesse readequar e fazer com que, e essa reforma coloca que as 9 faixas mais pobres, todas as 9 faixas, dividindo em 10 faixas a renda da população brasileira, 9 faixas pagariam menos impostos por conta de diminuir o imposto do consumo. E apenas a última faixa, portanto, os 10% mais ricos, é que teriam um aumento da carga tributária. Isso chama justiça tributária, se chama justiça social. E agora a sua pergunta de forma objetiva, desculpa, mas acho que é um tema extremamente relevante. Sem dúvida nenhuma, quem tem fome tem pressa. Ações emergenciais. Eu aprovei o auxílio emergencial, o governo queria pagar R$200, nós lutamos para que fosse 600. Agora aprovamos o Auxílio Brasil para 400, para todas as famílias, mas eu faria 2 rápidas considerações em relação a isso. Primeiro, o Auxílio Brasil tem que ter porta de saída. Nós não podemos ficar 20 anos pagando para as mesmas famílias os mesmos valores. É preciso aumentar para ter, hoje deve estar algo em torno de R$130, R$135, a média que a pessoa de uma família que recebe Auxílio Brasil, porque ele varia, recebe. Ela tem que passar de 135 para 200, pelo menos. Ainda assim está aquém do que a Organização Mundial, o Banco Mundial diz. Mas se você passar de 135 para 200,
por pessoa, de acordo com a situação escalonada da família, porque não é, depende da quantidade da família ter mais ou menos filhos abaixo de 6 anos, abaixo de 12 anos, mas garantindo essas famílias porta giratória, qualificação, chamar a iniciativa privada, Sistema S, as federações da indústria, vamos participar nessa qualificação, porque vocês vão ser os principais beneficiários, com a ajuda dos estados e dos municípios. É possível não só fazer com que essas famílias tenham autonomia, mas que outras famílias entrem nessa renda básica, essa renda universal, porque essa renda universal vai se perpetuar há muito tempo enquanto nós não erradicarmos a miséria. E se me permitir ainda uma última fala, dinheiro tem. Depois a gente pode falar de como se dá isso, porque a Vera está me puxando a orelha aqui já. É porque não tem muito tempo. Dinheiro pode até ter, mas tempo não tem. Tempo não tem. Vou acelerar, Vera. Esse é o problema. Façam perguntas mais objetivas. O ajuste fiscal aqui é implacável. O Camilo já está com uma placa ali. Eu tentei negociar um estouro do teto, mas aqui não tem muita negociação. Eu vou passar para as nossas convidadas. Eu e a Eliane já mediamos outros painéis. Então, Ilona e depois a Dora. Então vou para a segurança pública rapidamente. A senhora sabe que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de armas leves. Inclusive, a senhora tem sido muito importante nesse debate no Senado. A gente novamente está vendo mais uma política pública sendo desmantelada de regulação e controle de armas. Enfim, aí todos os impactos que a gente vê, não só, né, no monopólio responsável do uso da força pelo Estado, mas também na violência, também violência contra mulheres. Eu queria lhe perguntar o que a gente pode fazer, né, para reverter um quadro, numa nova, enfim, se a gente tiver aí a sorte de virar essa página, como fortalecer um controle de armas, como despolitizar a questão das polícias, como a gente garantir que, de fato, segurança pública seja um direito, como nos diz a Constituição, para todos e todas. Ilona, primeiro é defenestrando das urnas o presidente da República que baixa decretos inconstitucionais querendo colocar arma na mão das pessoas, não só posse, mas porte de armas, e com decretos inconstitucionais permitir que armas não rastreáveis possam entrar no Brasil e chegar na mão do crime organizado. Sem dúvida nenhuma, se não mudarmos o timoneiro desse grande condutor, né, desse grande país que é o Brasil, nada do que nós estamos dizendo em relação à segurança pública vai funcionar. Segundo, se me permitir, eu não vou voltar, mas só para lembrar, não vou voltar a falar, a questão das fronteiras. Eu sou de um estado de fronteira, eu nasci no interior do Brasil, sou de Mato Grosso do Sul, faz divisa com os maiores produtores da América Latina, quiçá do mundo de cocaína e de maconha. É dali que vem. Se nós não tivermos um serviço de inteligência integrado, repito, Forças Armadas, Segurança Nacional, Segurança Pública, comandos militares e Polícia Federal, nós não vamos conseguir conter a entrada de armas no Brasil. E terceiro, não admitindo retrocessos. Eu tenho dito muito, quando tem me perguntado sobre qualquer assunto que paira hoje no Senado, como querer mineração em terras indígenas, regularizar desmatamento ilegal na Amazônia, e mesmo a questão de armas, é o seguinte, que para chegarmos a 2023, nós temos que sobreviver a 2022. E lá a bancada feminina e uma série de senadores sérios, estamos virando um muro de contenção contra os retrocessos. Querem embaçar a boiada, mas não passarão a boiada enquanto nós estivermos no Senado Federal. Esta é uma discussão, inclusive, que nós estamos travando semana a semana. Tem um projeto agora do CACS, regularizando os CACS, que são os colecionadores de armas, dando segurança jurídica para eles, ok? Mas querendo passar a boiada dentro desse projeto, um verdadeiro retrocesso, aumentando não sei quantos mil a quantidade de munição e de armas, e querendo colocar nesse projeto a garantia de posse e porte de armas de uma série de categorias que precisaria passar, obviamente, por uma grande discussão. Então, é isso. Se nós conseguirmos deter este governo até o final do ano e não reeleger Jair Bolsonaro, nós já conseguiremos avançar em 50% no que se refere à segurança pública, porque eu tenho certeza que os pré-candidatos do Centro Democrático e todos os pré-candidatos têm segurança pública como prioridade e não admitirão retrocessos nesse ponto. Falamos já da questão da prevenção dos crimes violentos, do sistema carcerário, mas se me permitir, como mulher, eu aprovei, já é uma lei
de minha autoria, já funciona, que garante que as mulheres grávidas ou que têm filhos até 12 anos, ou crianças com deficiência, e que sejam primárias, ou que estejam ainda respondendo o processo, portanto, preventiva, sejam imediatamente colocadas em suas casas com tornozeleiras eletrônicas, e, obviamente, todo o sistema aí fiscalizando. E aquelas condenadas teriam dentro, se não for crime hediondo, homicídios ou crimes violentos, e tiverem, obviamente, condições que elas também possam, diante de uma pena menor cumprida, que elas possam ficar em casa, cuidando dos seus filhos, amamentando, ou, enfim, né, que elas possam dar lugar, inclusive, para casos mais sérios. Então, eu tenho essa preocupação sobre a ótica da mulher com armas. A mulher é a maior vítima de violência. A violência doméstica no Brasil, normalmente, ela acontece o feminicídio com uma arma de fogo, e eu fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Então, aí, só daí mostra o meu interesse. Eu não sei se você quiser ser mais específica em algum ponto, eu posso te responder rapidamente, porque o assunto é muito grande, mas, repito, o Ministério de Segurança Pública, polícia com inteligência interligada, a valorização do profissional e da polícia, garantindo também tratamento psicológico para ele, cuidado, educação de como abordar as nossas crianças, jovens nas comunidades, há uma série de coisas por fazer. Repito, a Vera vai falar que não temos mais tempo, mas dinheiro Será existe. Que estão me mostrando lá para ela, é isso? Mas dinheiro tem. Não, Vera, estou te vendo bem pequenininha no painel aqui. Tá certo. Doutora Dora, por favor. Senadora, eu poderia ficar aqui todo o tempo do mundo, porque são pautas fundamentais, são pautas importantíssimas e são pautas que colocam a mulher na formulação de políticas públicas, do processo legislativo, mas eu vou ser muito breve, queria trazer agora a próxima fala da senhora para a agenda da CPI do Covid. Cumprimento, né, a senhora pela destacadíssima, fundamental atuação durante a CPI, e assim, para ser bem informal, senadora, não sei aqui na bancada, né, mas a gente agora tem aquele péssimo hábito que toca o telefone no celular e parece que a gente vive dentro do celular, já abre e começa a ver notícia. Então, acho que das últimas semanas, talvez a que mais me chocou, me preocupou foi a avaliação do governo Bolsonaro com relação à gestão da crise do Covid melhora. Eu até falei, acho que eu estou sem óculos, deixa eu ler de novo. Né? Então, senadora, eu pergunto à senhora um tema aqui da Brasil Conference, é lógico que é o tema de como vamos enfrentar a eleição desse ano de novo, né, com foco e como combate às fake news, como a senhora imagina, participando do debate eleitoral, como nós vamos tratar, né, eu não gosto de pensar, brasileiro tem memória curta, sabe, Eliane? Acho que é impossível. Nós temos o parecer dos juristas, até felicito aqui a professora Helena Lobo, que participou, né, do parecer elaborado pela CPI, classificando condutas, né, compra da cloroquina, a resistência em comprar vacina, a campanha contra o uso de máscara, enfim, todas essas iniciativas impensáveis, né, que podem ter agravado ainda mais o sofrimento e as perdas da população brasileira para o Covid. Então, minha pergunta para a senhora é como manter esse tema, não torcendo para a pandemia voltar, ao contrário, né? Aqui, tão importante estarmos com os alunos, podendo dialogar, podendo ouvir, mas como, senadora, manter esse tema na pauta, olhar, trazer a responsabilidade que naquele momento da CPI, né, cresceu, sem perder a ótica da informação concreta, né, e da importância da luta contra o negacionismo que, infelizmente, tomou tantas e tantas áreas no nosso Brasil de 2022. Bom, Dora, de uma maneira muito geral, mas muito rápida, porque é muita coisa para se tratar nessa questão, a reconstrução do Brasil passa, antes de tudo, pela coragem. Né? Se é uma coisa que eu não vou fazer, é colocar pijama tão cedo. Eu vivo numa democracia e não abro mão dela. A democracia tem alguns pilares que a sustentam. Uma delas é a própria justiça. A justiça não só no caráter maior, né, enquanto poder judiciário que está para zelar e, obviamente, resolver os conflitos e buscar soluções para eles, mas a democracia tem como pilares a igualdade, a liberdade de vir, a liberdade de expressão, a imprensa livre,
e, a partir disso tudo, a justiça social, que é isso, né? Igualdade de oportunidade para que todos possam, como esses jovens brilhantes, talentosos, estudando em Harvard, MIT, poderem ter uma oportunidade de vida. Mas isso tudo sem a verdade não serve. Nós temos um governo que mente descaradamente, e mente aproveitando de uma rede social que não tem cara, que não tem voz, no sentido de não ter responsabilidade, e a partir daí quer transformar as mentiras em verdade. Vale a nós, todos nós. Essa é uma missão cidadã, cívica de cada um de nós. Vocês, os bancos das universidades, professores, a imprensa está fazendo a sua parte, nós dentro do Congresso Nacional. Um ponto, que já para deixar alguma coisa pelo menos bem objetiva, né, nós temos a CPI da fake news, que tem que sim ser investigado, que são essas milícias digitais que no período da pandemia fizeram um desserviço a ponto de hoje eu vi um pedacinho do painel aí do ministro do Supremo, Luiz Barroso, dizendo que encontrou alguém conhecido, dizendo que a Pfizer teria dito que em 2 anos estaria todo mundo com câncer porque tomou a vacina. Isso tudo vai ser lembrado na campanha. Nós também temos redes sociais, nós também temos voz, mas nós temos algo que eles não têm, que é a verdade vai ter que prevalecer. Lembrando que é um presidente que não é rejeitado por mais da metade da população brasileira à toa. E aí, se você me permitir, é importante, já que eu estou falando para jovens, dizer uma das razões da existência desse centro democrático, que a Eliane também me instigou, e também a minha angústia, né, Eliane, dentro dessa aflição. O centro democrático só tem uma razão de existir. Ele está aí, se alguém perguntar assim, por que, né, esse centro democrático existe? Basta olhar em cada esquina das cidades brasileiras, nós temos a razão do porquê desse centro democrático. Né? Ali nós temos o mais cruel retrato da população brasileira. Nós temos famílias inteiras dormindo ao sereno, nós temos a apatia dos nossos jovens de um lado, a revolta de outro, não querendo falar de política, nós temos o abandono dos nossos idosos e nós temos o desespero das nossas famílias. Isso tudo é muito forte. Não tem mentira que sobreviva à realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que o Brasil está passando fome, o Brasil vive retrocesso, o Brasil tem um desgoverno, tem um governo que não ama seu povo, um governo que mente descaradamente, que é desumano, cruel e grosseiro, que fez o Brasil virar um páreo internacional. Eu faço política há muito tempo, e eu falo que eu não vou desistir do Brasil, nem da política, nem desse centro democrático, porque ele precisa estar no segundo turno, e a partir daí a população decide a sua vida. Mas nós temos que tirar um governo que no momento mais difícil da população, que a população brasileira estava vivendo, que não tinha medo da pandemia, desculpa, Vera, já estou encerrando, não tinha medo da pandemia, já que não queria tomar a vacina e andava de moto pelos 4 cantos do Brasil, não teve a capacidade de ir num hospital, abraçar uma mãe, abraçar uma filha, um filho que perdeu seus pais, os seus avós. Então, essa indignação da mulher e da mãe vai estar na minha voz, seja como pré-candidata do centro ou no palanque, apoiando quem quer que o Centro Democrático escolha. Porque como mãe, como mulher, como professora e como cidadã, eu não quero viver num país que mente para os seus filhos, que não ama a sua família e que quer colocar um contra o outro e transformar a mentalidade dos nossos jovens. Eu sei que o tempo está terminando, Vera, eu não sei se eu tenho tempo sequer de me despedir de vocês. Me desculpa aí o desabafo, não sei por que ele aconteceu. Não, imagina. Temos ainda 2 minutos, eu vou passar para a Eliane fazer, então, a última pergunta, pedindo para ser realmente uma síntese para a gente não estourar muito aqui. Senadora, a gente não pode terminar esse nosso painel brilhante com uma pergunta sobre gênero, porque a gente teve no Brasil 3 prefeitas, as primeiras prefeitas de capital, a Maria Luísa Fontinelli, em Fortaleza, a Lídice da Mata, em Salvador, a Luísa Erundina, em São Paulo, que comeram o pão que o diabo amassou, inclusive por pressão dos próprios partidos. A Ieda Cruzes, uma das primeiras governadoras eleitas lá no Rio Grande do Sul, ela não foi reeleita numa leva em que todos os governadores que disputaram a reeleição foram. E depois a gente teve a primeira presidente, Dilma Rousseff, que teve o impeachment. Então, eu lhe pergunto, o fato de ser mulher é um trunfo ou um obstáculo, tanto na campanha quanto no eventual exercício da presidência da República?
Eu espero que nenhuma coisa nem outra, Eliane. Eu quero, já agradecendo a oportunidade de poder estar com todos vocês e me dirigindo a todos esses jovens, eu vou responder muito rapidamente a sua pergunta, mas me permitir aqui me dirigir especialmente aos jovens que estão fora do Brasil, que não percam a esperança, porque há saída. Há uma legião de pessoas no Brasil, no Brasil adentro, dentro e fora da política. Tá vendo? Vocês estão vendo essa bancada toda aí preocupada com o Brasil, políticos e da sociedade civil que estão lutando para conter retrocessos, mas mais do que isso, que estão oferecendo soluções para erradicar desigualdade, desemprego, a miséria e criar oportunidade para que vocês voltem, né? Oportunidade para que a indústria do conhecimento, educação, ciência, tecnologia, inovação sejam decisivamente respeitadas, protegidas, com um orçamento claro. E com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós queremos vocês de volta, né, que esses talentos possam voltar. Se vocês quiserem, nós temos a obrigação de dar a oportunidade para que vocês vivam bem felizes aqui. Seus pais querem vocês de volta e nós queremos também. Se for da vontade de vocês, o Centro Democrático, qualquer candidato democrático terá condições de transformar o Brasil no Brasil do futuro. Mas na palavra da Eliane, eu não podia terminar esse painel falando daquilo que somos na nossa essência. Somos todas, com exceção do Ferraz, somos todas mulheres, e somos todas mães, e somos todas cidadãs. Seja de que forma for, no palanque ou no Planalto, vai ter sempre que ter uma mulher para falar do Brasil que queremos e para quem queremos. Hoje a mulher vota em mulher. Hoje a mulher sabe que uma mulher empoderada, ela puxa a outra. E hoje a mulher sabe que ela tem o direito de ser protagonista da sua própria história. Chega de sermos coadjuvantes, homens e mulheres juntos. O Brasil só tem 15% de mulheres que representam, de alguma forma, as mulheres, enquanto o mundo tem 30%. Quando nós tivermos 30% de mulheres na política e nos comandos da iniciativa privada, nós transformaremos esse Brasil no Brasil que é o sonho de cada um desses jovens. Um Brasil de igualdade de oportunidades, um Brasil feliz, um Brasil que abraça e que acolhe seus filhos. Obrigada, Eliane, imensamente pela pergunta que você me fez. Obrigada, senadora. Obrigada, meninas e João, Eliane, Dora, Ilona, João. Obrigada também a todos vocês que estão aqui com a gente. Com isso, a gente encerra a sabatina com a senadora Simone Tebet.